Boa tarde, sejam bem-vindos ao ITM News. Nós somos a 11ª turma do projeto Zurich Foundation e nós preparamos hoje um programa muito especial sobre o nosso lugar no mundo, a cidade de São Paulo. São Paulo, essa cidade cosmopolita, tão rica, diversa e plural. Da Zona Norte à Zona Sul, movimenta tantos sonhos e constrói tantas histórias. Fique conosco, você vai mergulhar fundo e descobrir muitas curiosidades sobre a cidade de São Paulo. Esse é o ITM News. No programa de hoje, vamos conhecer a trajetória de São Paulo por seus pontos turísticos, em especial a Estação da Luz, a estação com 3 épocas diferentes e uma grande história, e a passagem literária da Consolação, uma passagem subterrânea ao lado do cinema Petra Belas Artes, é um achado para quem ama a literatura. Se você gosta de se exercitar, que tal conhecer um pouquinho mais sobre o Parque Ibirapuera e como o esporte está presente na vida dos paulistanos? Se o seu objetivo é turistar, nós temos um olhar por SP com algumas de nossas fotos por São Paulo. Iremos descobrir que somos ricos pelas diversidades, pagando pouco e conhecendo muito. Você sabia que existe até locais da nossa cidade com Wi-Fi gratuito? Falando em gastar pouco em atividades gratuitas, a pauta de economia hoje vai abordar uma ferramenta de pagamento que tem crescido cada vez mais no dia a dia dos paulistanos, o Pix. E no quadro das entrevistas com Giovanni e Jorge, hoje conheceremos um pouco da vivência nas UNICs civis. São Paulo também é referência de cultura para o nosso país. Aqui no ITM News, conheça a trajetória do homem que viu a cidade de São Paulo como uma tela, Eduardo Suruc. E na dica de literatura de hoje, um dos grandes nomes da poesia brasileira, Carolina Maria de Jesus. Sua história de vida e importância na literatura. E, é claro, as notícias mais importantes da nossa cidade. É com você, Lucas. Muito obrigado, Isabelle. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Começando agora nosso ITM News, seu web jornal sobre São Paulo mais completo que você vai ver. Vamos seguir então para a nossa pauta do dia. Vamos falar um pouquinho sobre mudanças climáticas, né? Esse assunto importantíssimo que tem entrado em voga com bastante frequência ultimamente, principalmente nos telejornais e portais de notícia que você deve ver. Então, vamos entender um pouquinho desse assunto. O que são mudanças climáticas? Como elas ocorrem? O que elas causam? A Lívia vai contar um pouquinho sobre o assunto para nós. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. As mudanças climáticas, elas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. Só que desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal motivo das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás para a indústria. Dos diversos problemas que isso gera ao nosso planeta, podemos listar secas constantes que temos tido nos últimos tempos. As mudanças climáticas afetam a disponibilidade de água, tornando mais escassa em algumas regiões. Isso acontece porque o aquecimento global ele agrava os períodos de seca em regiões onde a falta de água já é comum e leva um risco maior às secas agrícolas, afetando plantações e secas ecológicas, que seria um aumento da vulnerabilidade do nosso ecossistema. E a Lavínia vai trazer um pouquinho mais de informação. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Além disso, tempestades agressivas têm sido cada vez mais constantes. Isso ocorre porque, conforme as temperaturas aumentam, mais umidade evapora, agravando chuvas e inundações extremas e causando tempestades mais destrutivas. Com frequência, essas tempestades destroem casas e comunidades, causando mortes e enormes perdas econômicas. A reportagem a seguir vai mostrar a destruição causada pelas chuvas em diversas regiões de São Paulo, além de outras regiões do Brasil. As imagens do momento da queda de uma árvore em cima de um carro impressionam. Bombeiros trabalharam desde o início da manhã para tentar tirar essa árvore gigante que caiu em cima de um carro. A figueira que caiu em cima do veículo é centenária e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, tem 35 metros de altura. Depois das fortes chuvas na madrugada, o solo ficou bastante encharcado e a árvore tombou. O condutor desse veículo ficou preso nas ferragens e morreu na hora.
Guilherme da Silva de Oliveira Santos tinha 36 anos e estava a caminho do trabalho. Meu filho mais velho, né? E em relação a isso, um homem justo, sincero, trabalhador, de família mesmo. A árvore atingiu 2 casas e assustou os moradores da região. Eu estava dormindo, de repente eu vi o pessoal entrando. Olha o fio aí. Eu vi o pessoal entrando. Foi aonde que eu soube que caiu a árvore. A chuva forte também causou um acidente grave na rodovia dos Bandeirantes durante a madrugada. No trecho de Louveira, um carro derrapou, causando um engavetamento que envolveu 4 veículos. 3 pessoas que estavam em uma van morreram e 9 ficaram feridas. A van entrou na traseira do caminhão. Aí nós fomos ver, tinha um pessoal lá que estava vivo ainda. Tinha 3 crianças no veículo, graças a Deus as 3 crianças saíram ilesas. O volume de água do rio Atibaia subiu mais do que o esperado. 25 pessoas foram removidas das casas que inundaram no distrito de Sousas. A tendência é que haja um incremento dessa chuva e uma preocupação maior por causa da saturação do solo. Na tarde desta quarta-feira, Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, foi varrida por um vendaval. As imagens gravadas pelos moradores mostram a força do vento, com rajadas tão fortes que arrancaram a cobertura de uma estrutura montada na praça de eventos. Em Campos do Jordão, várias casas em área de risco foram interditadas. Além dos deslizamentos, a chuva tem provocado queda de árvores. Na Grande Florianópolis foram registrados 28 pontos de alagamentos nesta quarta-feira. Carros ficaram ilhados e o trânsito parou em várias regiões. Na Bahia, o governo estadual anunciou a antecipação do repasse do ICMS às prefeituras das cidades atingidas pelas enchentes. Realmente, muito trágico. E, infelizmente, esse cenário vai continuar se repetindo se as mudanças climáticas continuarem se agravando. E não é só esses eventos que estamos sujeitos com as mudanças. Nosso bolso também sofre bastante com isso. Sabe os produtos que você compra nos mercados? Arroz, feijão, coisas do dia a dia. Elas tendem a aumentar com essas mudanças citadas. Por quê? Devem estar se perguntando. Bom, primeiro temos que entender que a produção é diretamente afetada pelo clima. O plantio e a colheita podem ser atrasados por conta da sazonalidade. Os agricultores e pecuaristas trabalham com prazos praticamente o tempo todo. Então, imprevistos climáticos extremos afetam a produção de forma muito agressiva. A reportagem a seguir é de 2021, feita pelo Jornal da Cultura e mostra claramente esta realidade. R$100 mil debaixo d'água. As chuvas que caíram em Minas Gerais frustraram o investimento de Jonas no plantio de milho. É uma sensação muito triste, que a gente faz um plano e Deus faz o outro, mas para Deus nada é impossível. Correr atrás do prejuízo e continuar a vida, né? Nas safras boas, a Luir colhia 150 sacas de soja em sua propriedade no interior do Paraná. Mas com a seca, 15 sacas já será uma fartura. Calculamos em torno de 80% de prejuízos. E mesmo que as chuvas venham, elas não vão trazer uma melhora da safra, não vai retornar, não vai ter uma possível melhora. No Mato Grosso do Sul, os produtores estimam que com a estiagem, a quebra na soja pode chegar a 1 milhão de toneladas de grãos. Outras culturas também vêm sofrendo com o clima. O feijão soma perdas com a seca no Paraná e as chuvas em Minas e na Bahia. A seca também está atrasando a engorda nos pastos gaúchos, sustentando o alto preço da arroba no campo. Bom, dito tudo isso, a gente fica pensando, como é que nós podemos mudar esse futuro tão incerto, tão escasso em recursos e com tantas tragédias, como a gente viu na primeira reportagem? Bom, a resposta é bem simples. Existem diversas ações e atitudes que nós, cidadãos comuns, eu, você, telespectador, podemos fazer para tentar frear esse destino, atrasar ele um pouco. Afinal, as mudanças elas sempre ocorrem de baixo para cima. Então, para que os nossos governantes e principalmente as grandes empresas tenham uma postura em um modus operandi muito mais sustentável com relação ao meio ambiente, nós temos que mudar as nossas atitudes e praticar algumas ações. Coisas simples, por exemplo, economizar energia tomando banhos mais curtos,
evitar o uso de aquecedores e ar-condicionados sempre que possível, fazer a troca de lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED, que por sua vez não possuem filamentos metálicos, ou seja, são muito mais sustentáveis e possuem uma vida útil muito mais longa que essas citadas anteriormente. Claro, escolher aparelhos que tenham um consumo mais eficiente de energia e algo que a gente aprende desde criancinha lá no jardim de infância, no fundamental, reciclagem e coleta seletiva. Pode parecer bobo, mas se todo mundo contribuir, dá para fazer diferença. Concluindo, existem algumas empresas que tentam mudar esse cenário destrutivo que vem se construindo sobre nós. A pesquisa a seguir foi realizada pela Corporate Knights, uma empresa canadense que é especializada em sustentabilidade corporativa. As empresas mais sustentáveis do mundo são, em terceiro lugar, a Ness Oil, uma refinaria do ramo petrolífero. Em segundo lugar, a Hansen Holding, uma empresa de biociência, fornecedora de culturas de bactérias, probióticos, enzimas, etc. Seus produtos são usados no ramo alimentício. Vale lembrar também que a Hansen Holding ela procura formas alternativas à carne bovina, que atualmente a agropecuária faz parte dos maiores emissores de metano na atmosfera. E, em primeiro lugar, a petrolífera estatal sediada na Dinamarca, Ørsted. E apesar da gente ainda ter um longo trabalho pela frente, tem muita coisa para fazer ainda, a gente pode se tranquilizar um pouco com a ideia de que cada vez mais empresas com essa metodologia e com esse pensamento têm surgido no mercado. E que essa vai ser uma tendência para as próximas corporações, principalmente para aquelas que projetam metas a longo prazo. Samira, você também tem informações muito importantes sobre outro problema ambiental comum na nossa São Paulo, a poluição do ar, não é isso? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todo mundo. Isso mesmo, Lucas. A qualidade do ar em São Paulo ela é influenciada principalmente pelas emissões veiculares, ou seja, devido ao trânsito de carros, motos, caminhões e ônibus. Os poluentes do ar têm efeito agudo e crônico na saúde. As pessoas podem desenvolver doenças do sistema respiratório, como asma, e sofrer envelhecimento precoce. Preparamos aqui uma poesia que retrata esse problema tão importante e delicado que é a poluição do ar. Vi o céu tomado pela cinza, vi o horizonte sem vida, vejo fumaça subir pelas chaminés e avenidas. Estamos quase sem saída, a natureza grita por socorro e ajuda. A gente nem escuta, aliás, fingimos que não. Ela está pedindo uma redenção. Tacamos fogo na Amazônia, confundimos com fogo na Babilônia. Ela está em cinzas, deixamos ela em ruínas. A cada muda plantada é uma esperança colhida. Vamos cuidar do planeta, preservar a natureza? Agora o nosso repórter vai falar um pouco com o nosso convidado Carlos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Samira. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para entrevistar um dos maiores cientistas da região de São Paulo e ele vai tirar algumas das nossas dúvidas sobre essa grave questão ambiental. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Thales. Tudo bem? Agradeço pelo convite de participar do ITM News. Vamos falar um pouco dos problemas ambientais. Como eles começam a se agravar? Bom, Thales, eles começaram a se agravar a partir da Revolução Industrial, com o surgimento de novas máquinas a vapor. Você pode dizer algumas soluções encontradas para reduzir o volume do lixo? Bom, o lixo coletado ele pode ser processado, podendo passar por alguns tipos de beneficiamento e assim reduzindo custos de transporte e inconvenientes sanitários e ambientais. Fala um pouco agora sobre a queimada. O que ela resulta na saúde da população? Ela resulta em muitas doenças graves, principalmente problemas respiratórios, e além de prejudicar a nossa fauna e a flora. A poluição atmosférica também é um problema comum, mas ela é um problema local ou ela também percorre longas distâncias? Ela percorre sim longas distâncias, inclusive ela pode atingir a troposfera e a estratosfera. Agora falando um pouquinho sobre a poluição atmosférica, quais são os impactos dela na saúde humana? São muitos impactos, mas um dos principais é que pode acarretar internações e até comas por conta de doenças respiratórias e cardiovasculares e infelizmente levando a pessoa ao óbito. Tudo bem. Obrigado, Carlos, pelas suas informações concedidas aqui hoje. E vamos passar um pouco para o Gustavo para falar sobre um pouquinho da Terra da Garoa. Deixa comigo, Thales. Essa cidade tão importante e amada por todos carrega com ela momentos, feitos, histórias.
E hoje é possível ver o seu passado, participar do seu presente e sonhar, planejar e construir o seu futuro. Confira agora a trajetória de São Paulo pelos seus pontos históricos. Bom, o pátio do colégio é um sítio arqueológico e um complexo histórico, religioso e cultural. Ali foi feita a primeira construção da cidade, com o objetivo de catequizar as tribos indígenas que viviam na região na época. Por isso, a área é muito importante para o período colonial do Brasil. A missa de 1554 anunciou oficialmente o nascimento do Colégio Jesuíta, que anos depois se tornou sede do governo paulista, de 1765 a 1912. Entre 1954 e 1979, foi construído o edifício original, que contém fragmentos das paredes do antigo Colégio Jesuíta. E para visitá-lo, basta apenas acessar o site Reconheça São Paulo. Lá você consegue consultar os valores para visitação e os horários disponíveis. Bom, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como Museu do Ipiranga, é uma homenagem importante e símbolo da independência do Brasil. O edifício começou a ser construído em 1885 e foi inaugurado em 7 de setembro de 1895, como Museu da História Natural, sendo o museu público mais antigo de São Paulo. Ele fica localizado no Parque da Independência, próximo ao Riacho do Ipiranga, e contém um grande acervo de objetos, mobiliário e obras de artes com relevância histórica, como os quadros da Independência ou Morte, de Pedro Américo, e a Fundação de São Paulo de Oscar Pereira, possuindo grande relevância para a história do Brasil e da cidade de São Paulo. A Praça da Sé. Originalmente, ela se chamava Largo da Sé e foi construída em 1970 durante o período colonial da Igreja Matriz do município, que atualmente a gente conhece como Catedral Metropolitana de São Paulo, e outros edifícios ao seu redor. Porém, no início do século XX, iniciaram as obras de embelezamento e alteração do sistema viário, e com isso, vários dos prédios originais foram demolidos, e assim a praça permanece até os dias atuais como conhecemos hoje. A Praça da Sé é considerado o centro geográfico da cidade de São Paulo. Nela se localiza o Marco Zero de São Paulo, e dela se começa a contar todas as distâncias de rodovias e vias públicas da cidade. A praça tem esse nome por ser construída em frente à sé da capital paulista, sendo um dos espaços mais conhecidos da cidade e ser palco de eventos históricos importantes, como o Comício dos Direitos Já. Farol Santander. A construção do edifício começou em 1939 com o objetivo de inaugurar a sede do Banco do Estado de São Paulo. O arquiteto responsável pelo prédio foi Plínio Botelho do Amaral. Assim, em 1947 a inauguração ocorreu, tornando ele o arranha-céu mais alto de São Paulo por mais de uma década. O Banco do Estado ocupou o prédio como sua sede até 2001. Dessa forma, em 2014 ele foi tombado e reaberto em 2018 pelo Santander e sendo renomeado como Farol Santander. A arquitetura do Empire State Building foi inspiração na construção do edifício. O local possui 35 andares e mais de 160 metros de altura. A arquitetura manteve os móveis originais e o ambiente como era antigamente. Agora algumas curiosidades. O mirante conta com uma vista incrível de 360 graus, onde é possível observar até mesmo a serra. No topo do prédio, uma de suas principais características é a bandeira do estado de São Paulo. No mirante é possível apreciar a vista com o famoso café que lá habita. O prédio conta com 14 elevadores. Bom, falando um pouco do MASP, ele foi inaugurado em 2 de outubro de 1947, com a presença de personalidades no mundo artístico e político. No dia seguinte, os primeiros visitantes chegaram para ver a incipiente coleção, ainda com poucas peças, destacando-se o busto de atleta de Pablo Picasso. Situado desde 7 de novembro de 1968, a Avenida Paulista, cidade de São Paulo, é um edifício projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lynn Bombard para ser como sua sede. E é considerada uma das instituições mais importantes brasileiras. Lynn Bombard concebeu arquitetonicamente a atual sede do MASP. Para preservar a vista exigida para o centro da cidade, uma edificação subterrânea ou suspensa. A arquiteta optou por ambas alternativas, concebendo um bloco subterrâneo e um elevado a 8 metros do piso. O edifício, projetado em 1958, levou 10 anos para ser construído. A nova sede do MASP foi finalmente inaugurada em 8 de novembro de 1968, na presença do Príncipe Philip e da antiga Rainha Elizabeth II da Inglaterra, a quem coube o discurso de inauguração. Sendo morador ou visitante, é uma boa ideia passar lá em dias de domingo, onde a avenida é fechada e pode-se ver várias apresentações artísticas. O importante de conhecer esses pontos da nossa cidade é saber que podemos viver a história e construir a nossa própria. Aqui temos uma foto de um momento de lazer, de conhecimento e vivência de todo o nosso grupo, no coração da cidade, a Avenida Paulista. E eu sei que tem mais pessoas que investigaram um outro ponto turístico importante de São Paulo, a Estação da Luz. Não é isso, Cauã? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que acompanham o jornal ITM News.
Hoje iremos abordar a Estação da Luz, uma das mais importantes estações ferroviárias de nossa cidade. Ela atende as linhas 7 e 11 da Companhia de Trens Metropolitanos e a linha azul do metrô de São Paulo. A estação foi financiada com capital inglês e ela ligava o município de Santos e Jundiaí e seus 159 quilômetros. A estação foi fundamental para a entrada de imigrantes e graças a ela São Paulo se tornou uma metrópole gigante. E no dia 1 de março de 2023, a estação vai completar seus 122 anos. Em sua homenagem, agora no nosso jornal, ilustraremos sua grande evolução pelas épocas, fazendo um belo poema. Será apresentado pelo João e pela Lohane. Obrigado, Cauã. Próxima estação, Luz. 1867. Após a Avenida Prestes Maia, a primeira versão que temos do que conhecemos como das mais importantes linhas ferroviárias de SP. Simples, apenas um bloco pavimentado, ao lado das trilhas que, mesmo com o trem longe, já tremiam como se o medo as tomasse conta. Cartão postal, com barras de ferro, que direcionava para o mar. O sertão, onde o café circulava. Despedidas, beijos apaixonados e lágrimas rolavam. 1901. Já ocupando o bairro da Luz, melhorada e trazida da Europa, cada pequena parte desmontada viera dentro de um navio para que, como um quebra-cabeça, fosse montada. Inaugurada. Números de passageiros aumentam o número de plataformas. Com isso, uma grande metrópole São Paulo se tornava. Imigrantes chegam por ali descobrindo uma floresta, aquela de concreto e aço. Ah, São Paulo, tanto a oferecer, tanto a tirar, mas o tempo aqui é valioso. Não tente ficar parado na estação, seja rápido como a luz. Hoje a conhecemos assim, saudosa, charmosa e cheia de história. Mas a pressa não deixa escutar com os olhos tudo que ela tem a falar com a sua beleza. E nela, nosso grande tesouro, Museu da Língua Portuguesa, que por tragédias, assim como a estação, passou, mas a sua história não apagou. Sinônimo de brilho, na cidade da garoa e arranha-céus, mais um marco fiel, luz. Obrigado, Lohane, obrigado, João. Nada como a arte para expressar nossos sentimentos por essa estação que nos traz tanta luz. Falando em arte, existe um outro ponto turístico da nossa cidade que é pouco conhecido, mas cheio de conhecimento. Arte, idas e vindas. É com você, Isabelle. Obrigado, Cauã, e boa tarde a você que acompanha o ITM News e gosta muito de arte e literatura. Hoje iremos conhecer um pouquinho sobre a famosa passagem literária da Consolação, uma passagem subterrânea ao lado do cinema Petra Belas Artes, que é um verdadeiro achado. Construída em 1970 para ser uma passagem subterrânea para pedestres sobre a Rua da Consolação, no encontro à Avenida Paulista, a galeria recebeu uma reforma em 1989 e atualmente abriga um espaço cultural surpreendente e inusitado. Virou a Passagem Literária da Consolação, onde é instalado um sebo coletivo da Associação Via Livres de Livreiros e onde são apresentadas exposições de artes plásticas e de fotografia. Temos muito mais curiosidades sobre a passagem subterrânea, certo, meninas? Sim, uma delas aqui com a agenda disputada, a passagem recebe até 12 exposições por ano. Outra curiosidade é que em 2017, o filme francês Perdidos em Paris ganhou um vídeo de divulgação na capital. Os atores do longa repetiram cenas da produção no espaço. Um cartaz autografado do filme restou ali como lembrança do episódio. O local é palco de apresentações de TCCs e de bancas de defesa de tese. Alunos do Centro Universitário Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP já expuseram lá. Os livreiros recebem vários tipos de leitor. O endereço é frequentado até mesmo por moradores de rua da região. No último sábado do mês, a passagem transforma-se em um cinema. Alunos de escolas públicas da cidade são convidados a exibir projetos de curta-metragem no espaço. É o evento Quarta Pessoa do Singular. Os grafites que enfeitam as entradas do local são assinados por referências da área. Entre os artistas estão Crânio, Titi Freak e Mundano. Isabelle, conta pra gente um pouquinho de como foi a experiência de visitar a passagem literária. Para mim foi uma experiência incrível. Lá é realmente um lugar histórico. Muitas pessoas passam por lá. Quando a gente foi, tinha bastante gente vendo livros. Lá tem diversos livros, vai de gibi até livros de cultura, assim, de todas as culturas. Tem muitos grafites, então é algo bem colorido que realmente chama a nossa atenção. Então vale muito a pena ir conhecer. Agora é com você, Isa do Turismo. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Que legal, Isabelle. Obrigada por dividir conosco e todos os nossos web espectadores sobre a sua experiência lá na passagem.
Nós também preparamos algo muito especial para vocês. Não é, Ellen? Boa tarde a todos. Isso mesmo, Isa. Nós vamos trazer muitas dicas para quem ama fazer um tour por São Paulo. É isso mesmo. Nossa jornalista preparou uma matéria com 4 pontos turísticos em São Paulo super importantes. Boa tarde, Ellen Marcelli. Conta pra gente quais são esses lugares interessantes que você conheceu hoje pela manhã. Bom dia, Isa. Bom dia a todos que estão assistindo. E é isso mesmo, a gente foi para uma tour aqui em São Paulo, a gente visitou os pontos turísticos aqui em São Paulo e a gente preparou uma matéria sobre alguns lugares deles, que foi a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, a Catedral de Metropolitana de São Paulo e a Liberdade. Estamos agora aqui no Museu da Língua Portuguesa, está tendo uma exposição sobre as línguas indígenas. Acabamos de sair do Museu da Língua Portuguesa, viemos aqui para o Jardim da Luz, que já dá acesso à Pinacoteca de São Paulo. Então vamos lá. Gente, agora estamos aqui na Catedral de São Paulo. Então, vamos lá.
usando a língua portuguesa são gratuitos aos sábados e a Catedral Metropolitana tem visitação liberada. Com você, Mia. Obrigada, Marcele. Cada lugar é incrível e você ainda pode desfrutar mais desses e de outros muitos pontos turísticos da cidade de São Paulo. Lembrando que nunca é demais de conhecer nossa cidade. Ela é cheia de culturas e diversidades. Se você não conseguiu anotar todas as dicas, fique tranquilo, você pode assistir nosso programa de hoje quantas vezes quiser. É só acessar o nosso YouTube, ITM Capacitação e Formação Profissional. Fiquem agora com o quadro de Ciência e Tecnologia. É com você, Samuel. Muito obrigado, Ellen. Muito bom conhecer todos os pontos importantes da nossa cidade. Melhor ainda, saber que tem vários deles que você pode se conectar à internet de graça. A nossa cidade está a cada dia mais avançando na tecnologia e hoje tem lugares em que o Wi-Fi é livre. O Wi-Fi Livre SP é um dos programas mais importantes da Prefeitura de São Paulo, pois através do acesso gratuito à internet surgem avanços significativos nas áreas mais sensíveis para o cidadão, que são educação, saúde, segurança e transporte. E como ter acesso ao Wi-Fi livre, Vitor? Como fazer para se conectar? É muito simples, Kaique. Ao se conectar na rede Wi-Fi Livre SP, será solicitado o número de telefone celular. Após a validação ser concluída, aparecerá um anúncio de publicidade. Depois disso, a navegação é iniciada. E não é nem necessário realizar algum tipo de cadastro, nem nada, apenas uma confirmação com o número de celular. Para você que não quer ficar desconectado, fique ligado nos lugares onde tem Wi-Fi grátis, em São Paulo. Mercado Municipal, Pátio do Colégio, localizado no centro de São Paulo, MASP, localizado na Avenida Paulista. Bibliotecas municipais como Álvaro Guerra, em Pinheiros, e a Belmiro Monte, em Santa Amaro, e a Afonso Schmidt, na Freguesia do Ó. Também nas UBSs e AMAs, além de praças e subprefeituras, nos centros culturais, CELS e FabLabs. E também nos parques. Dá para ficar online enquanto você pratica algum tipo de esporte. Tem uma tarde de lazer no Parque Ecológico da Vila Prudente e no Parque Linear Ticoatira na Penha, por exemplo. E aí, Nicolas, conhece mais algum exemplo de parque com Wi-Fi livre? O Parque do Ibirapuera, Vitor. Lá também tem Wi-Fi livre. Inaugurado em 1954, o Parque Ibirapuera é uma das principais escolhas dos paulistanos para passar o fim de semana. É palco de exposições, espaço para lazer, shows, arte, quadras esportivas patrocinadas pela Nike e até mesmo a chegada da Corrida de São Silvestre em 2011. O parque é uma ótima alternativa para quem deseja um pouco de tranquilidade nos dias corridos da capital. Vamos agora com nossos jornalistas que estão no parque nesse momento. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O Parque Ibirapuera ele é o espaço de lazer mais frequentado da América Latina. Em 2011, a Corrida São Silvestre, que é a maior competição de rua daqui do Brasil, ela mudou seu trajeto e o fim dela foi aqui no Obelisco, ao lado do Ibirapuera. Já em 2017, a empresa esportiva Nike, em comemoração ao seu aniversário de 50 anos, em parceria com a Urbia, a gestora do Parque Ibirapuera, juntos eles inauguraram 2 quadras de areia, que são para a modalidade de vôlei de praia e o beach tênis. E também eles reformaram as quadras de basquete e o campo de futebol society. Podemos perceber então que atitudes como essa estimulam a sociedade a praticar exercício e levar uma vida mais saudável. Segundo pesquisas, 48% dos brasileiros não praticaram um esporte ou uma atividade física no último ano, ou seja, eles são sedentários, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Nos leva a pensar então quão é importante investir nesses espaços para que seja incentivado mais a prática de exercício e a saúde dos brasileiros seja ainda melhor. Agora é com a Maria Eduarda, que vai estar falando com alguns dos visitantes aqui do parque. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, todo mundo de casa. A gente está aqui com a Camila. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Camila, fala pra gente, você tem o costume de vir assim no parque? Eu tento sempre vir aos domingos, que eu trabalho até sábado, aí nos domingos tem como eu vir. Certo. E quais esportes você costuma praticar ou exercícios? Então, eu tô tentando me dedicar mais ao frescobol, que é essa prática que requer equilíbrio, requer parceria,
paciência, então tá sendo um esporte assim que é uma descontração também. Muito legal, né? E você apoia que o governo ele faça mais lugares como esse, com espaços de lazer, espaços para exercício, que afasta um pouco a gente da loucura do dia a dia da cidade, né? Com certeza, isso é muito importante para o nosso equilíbrio, para a gente relaxar. É muito importante para a saúde mental, emocional. Eu apoio completamente. E eu acho que São Paulo ele incentiva muito essa prática, que eu não sou daqui, eu sou do Rio, mas eu vejo que vem incentivando muito, quanto mais melhor. Ter um exercício é muito bom pra gente aliviar do dia a dia, que é muita correria na cidade, a gente vê o trânsito, o estresse, então lugares como esse realmente ajudam muito a aliviar esses dias, né? Bom, voltando aí com o estúdio, muito obrigada a todos. Obrigado, Maria Eduarda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal aqui dos estúdios que nos acompanha pelo ITM News. Curti muito conhecer, saber um pouco sobre o Parque Ibirapuera e sobre o Wi-Fi também, né? Falando um pouco sobre a pauta de tecnologia, vamos entrar agora no assunto de economia mais viável, ferramenta do Pix no meio da gente. Opa, vamos lá, Alexandre. Opa, Fernando. Todo mundo aqui já está usando o Pix. Se o objetivo for modernizar a forma a qual o brasileiro faz suas transações. Também a entrada de muitos indivíduos no meio digital. Isso porque, com as operações se tornando imediatas e sem custos para pessoas físicas, o interesse geral da população foi ficando cada vez maior. Atualmente, o débito representa uma grande parte do pagamento dos estabelecimentos comerciais. Mas, Guilherme, o Pix é gratuito mesmo? Olha, Alexandre, nem todo mundo sabe, mas o Pix ele tem um custo de 1 centavo a cada 10 transações para as instituições. Sendo assim, ficou definido que pessoas físicas não seriam taxadas, esses valores seriam repassados para transações de pessoas jurídicas. Fernando, fala um pouco para nós como está a receptividade na vida dos brasileiros. Com 2 anos de funcionamento, o Pix, o meio de transferência monetário e instantâneo, consolidou-se como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, informou a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, de 16 de novembro de 2020, data em que começou a funcionar no país até o último dia 30 de setembro. Foram 26 milhões de operações feitas no sistema financeiro nacional, com os valores transacionados atingindo 12,9 trilhões. Ainda conforme levantamento, as estatísticas de setembro mostram que quase metade dos usuários do Pix estão na região sudeste, que vamos lá pelos números e dados. 43%, seguido da região nordeste, 26%, sul com 12%, norte com 10% e centro-oeste com 9%. O Pix é uma ferramenta segura e todas as transações ocorrem por meio de mensagens, assinadas digitalmente e que trafegam de forma criptografada, em uma rede protegida. Os bancos associados também contam com o que há de mais moderno em termos de segurança, cibernética e prevenção de fraudes, com mensagens criptografadas, autenticação biométrica, tokenização e usos de tecnologias como Big Data, Analytics e inteligência artificial, em processo de prevenção de riscos. Segundo a FEBRABAN, tais processos são continuamente aprimorados considerando os avanços tecnológicos e as mudanças no ambiente de risco. Uma observação que vale a pena ser ressaltada, a FEBRABAN e outros bancos associados investem cerca de 3 bilhões por ano em cibersegurança para aprimorar e tornar mais segura as transferências financeiras de seus usuários. É muito importante conhecer ferramentas inovadoras que vêm no nosso meio aqui, no nosso bolso, assim como é importante também conhecer um pouco mais sobre empresas através de olhares de outras pessoas. Giovanni, agora é com você. Obrigado, Fernando. E hoje no ITM News vamos conhecer Neide Carvalho e também vamos conhecer uma das maiores empresas do mundo, de acordo com um ponto de vista de uma mulher trabalhadora, guerreira e mãe, e paulistana, é claro. Neide, explica pra gente quem é Neide Carvalho e o que ela faz. Bom, a Neide é uma mulher guerreira, uma mulher muito forte, determinada. Eu sou mãe do Theo, de 4 anos, o meu príncipe, e eu também sou mãe da Nina, minha filhinha de 4 patas. Eu sou filha da Dona Marieta, uma mulher extraordinária, a
mulher mais incrível e generosa que eu conheci na minha vida. E sou grata a ela por ser quem eu sou hoje. Sou muito orgulhosa da história que eu construí e de tudo que aconteceu para eu chegar até aqui. Muito bom, Neide. E o que você faz na Zurich especificamente? Eu estou como gerente executiva de Trade Marketing. Eu trabalho na Zurich há 7 anos e eu atuo numa área de negócios, que é o principal segmento da Zurich hoje, que é a área de parcerias, afinidades e bancos. Eu sou responsável por uma área de negócio. A minha área é responsável por todas as ações de incentivo à venda. Nós distribuímos seguros de afinidades através de parceiros, como por exemplo Casas Bahia, Ponto Frio, Fast Shop, Avan. E a gente também tem parceria com grandes bancos, né? Bancos digitais e bancos nacionais, bancos de rede, como o Banco Santander, o Banco Mercantil de Minas Gerais, o Banco Banestes do Espírito Santo. Então, atuo numa área que é bastante estratégica para o negócio e dá todo o suporte para os parceiros e para a área de vendas aí para a gente maximizar os resultados da nossa operação. Nossa, muita coisa mesmo. E qual é a sensação de trabalhar na Zurich? Como é a experiência de trabalhar na Zurich? Bom, trabalhar na Zurich é maravilhoso. Eu falo que é uma empresa incrível. Sou muito grata e lisonjeada de trabalhar numa empresa como a Zurich. Além disso, é uma empresa, ao mesmo tempo que é uma empresa maravilhosa, eu diria que é bastante intenso também. A gente trabalha muito lá, então tem uma dinâmica de negócio bastante interessante, mas muito desafiadora também. Tem um clima super harmônico, é uma empresa que valoriza o colaborador, que desafia bastante. Eu me sinto desafiada todos os dias. Muito bom. A Zurich recebe bem novos contratados? Sem dúvida, com certeza. A Zurich ela é uma empresa diferenciada, é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Ela tem um cuidado e olhar para o colaborador bem diferenciado. Lá na Zurich nós falamos que nós todos somos Zurichers e é incrível trabalhar na Zurich. É uma empresa que realmente valoriza muito o colaborador, preza muito pela diversidade e inclusão. A gente atua no nosso pilar, né, de jeito Z. Então cada Zuricher dentro da Zurich trabalha e atua conforme o seu jeito. Então a Zurich valoriza bastante isso no colaborador. Muito bom, que bom ser valorizado dessa forma. Como é que é o ambiente de trabalho da Zurich? É home office, é presencial? Como é que é a conversa lá? É muito fluida? Vocês conversam bastante entre si? A Zurich não só a Zurich, mas todas as empresas, especialmente após a pandemia, né, a gente atua num cenário híbrido. Hoje nós estamos 2 vezes por semana presencial e 3 em casa, mas o colaborador ele tem total flexibilidade de escolher os dias da semana, não são dias fixos, então é importante que a gente cumpra, né, essa regra dos 2 dias presenciais. Mas a gente pode escolher quais os dias que a gente quer ir. Isso é super importante porque valoriza, né, e preserva a cultura da empresa. Mas, de modo geral, é uma empresa muito flexível, uma empresa que tem, como eu comentei, ela tem um olhar diferente para o colaborador, é um ambiente muito amistoso, é muito leve, ainda que seja muito intenso. Os nossos dias lá são bem desafiadores, a gente tem uma carga, né, de reuniões bastante intensa, mas quando a gente está no escritório, a Zurich incentiva bastante cada um dos colaboradores a aproveitar o espaço de trabalho e a interação com os outros colegas. Espero eu ser contratado um dia aí, hein? Como é que você entrou na Zurich? Você entrou por indicação? Bom, eu entrei na Zurich através de uma aquisição. Eu trabalhava na QBE Seguros, que é uma seguradora australiana, uma seguradora líder de mercado lá na Austrália, com uma subsidiária aqui no Brasil. Em 2018, a Zurich comprou a QBE Brasil. Na verdade, ela comprou toda a operação da QBE aqui na América Latina.
Então, nessa aquisição, eu fui trabalhar na Zurich, né? Eu já tinha uma posição ali de gerente comercial na época, e aí eu vim para a Zurich com o desafio de assumir uma cadeira de gerente executiva de trade marketing. Foi um desafio bem interessante. Na época eu estava grávida de 6 meses, então fiquei bastante na dúvida se era o momento ou não de aceitar esse desafio. Mas como tudo que eu faço na vida, eu realmente abraço aí o desafio e eu vejo como que a gente consegue entregar depois. Então, mas é interessante dizer que a minha trajetória com a Zurich, a minha história com a Zurich, ela vem muito antes disso, né? Eu conheci a Zurich em 2008, quando eu trabalhava em banco. A gente tinha já nessa época uma parceria comercial com a Zurich para operação de financiamento de automóvel. E com a Zurich a gente tinha um contrato de distribuição para comercializar o seguro prestamista. O seguro prestamista é aquele seguro que cobre ali, que protege o cliente e garante a dívida dele em caso de desemprego, né, ou de alguma doença, de invalidez. Então essa é uma operação que eu tinha com a Zurich na época quando eu trabalhava em banco, então eu era cliente da Zurich. E uma outra experiência com a Zurich também foi em 2014, quando eu trabalhei na Vivo, na Telefônica Vivo, com uma operação de seguro celular, que também é a Zurich que garante, até hoje a gente tem esse contrato com a Vivo e a Zurich que garante esse risco. Então foi interessante porque quando eu vim para a Zurich, parece que eu já trabalhava na Zurich há muito tempo, muito tempo antes, né, de assumir esse desafio. Que trajetória incrível, meus parabéns. Você falou que trabalha de trade marketing, eu acho que algumas pessoas nem sabem o que é isso. Pode explicar um pouquinho pra gente? Bom, o trade marketing ela é uma disciplina do marketing. Nós atuamos diretamente com a área comercial, então a gente é um braço da área comercial e um braço de marketing. Na minha área eu tenho 3 pilares estratégicos. Na prática, a minha área ela promove toda a capacitação, né, toda a parte de treinamento e desenvolvimento do nosso parceiro. A gente também promove ações de incentivo, como campanhas, ações de ativação no ponto de venda, campanhas de incentivo, né, para o vendedor do nosso parceiro. A gente tem um braço muito forte ali de comunicação, então como que eu comunico com o cliente que está contratando um seguro, né? O trade marketing, ele olha o 360 do negócio, né? Então a gente vai desde capacitar a força de venda do nosso parceiro, engajar esse time, promover ações de incentivo como campanhas, ações de ativação no ponto de venda. E a gente também, através de um terceiro pilar que eu tenho na minha estrutura, que é a inteligência comercial, a gente traduz e monitora os resultados da nossa operação. Então, a gente, ali no trade, eu tenho hoje comigo 13 pessoas, então é um time bastante grande, que dá todo esse suporte, tanto para a área comercial quanto para os parceiros de distribuição do nosso segmento. Obrigado pela explicação tão completinha. Neide, qual dica você daria para a gente, pessoas novas no mercado de trabalho? Eu diria para vocês serem muito determinados, muito ousados, que vocês não tenham aí medo de novos desafios. O mercado de seguros é um mercado que tem muito potencial, tem muito espaço para crescer aqui no Brasil. É um mercado ainda pouco difundido. Hoje, o índice de penetração, o índice de conversão de uma venda de seguro no Brasil ainda é muito baixo. Então, eu vejo que é um setor, que é um segmento que ainda tem muito potencial de crescimento aqui. E a Zurich tem buscado novos jovens, né, novos talentos. Então, eu diria para vocês, realmente se abram para o novo, tenham bastante garra e determinação. E estudem bastante, porque mesmo trabalhando na Zurich ou em alguma outra empresa, o autodesenvolvimento e o aprendizado ele é constante, né? Sejam protagonistas da vida de vocês, pessoal e profissional, e busquem sempre o melhor. Acho que o sonho ele não tem tamanho e ele não tem limite.
Então eu diria para vocês ousarem bastante aí e se jogarem ao novo. Obrigado, Neide, por essa entrevista maravilhosa. Você foi incrível. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, foi incrível contribuir um pouquinho aqui com a minha experiência e fico à disposição para outras oportunidades. Obrigada. Agora é com vocês, pessoal da arte. É verdade que vamos conhecer um artista que usa a cidade como palco das suas obras? Como é que é isso, Isabelle? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Hoje iremos conhecer um grande artista que impactou São Paulo com suas intervenções. Vamos comigo nessa? Eduardo Suru nasceu no ano de 1974, em São Paulo, onde ele vive e trabalha. O artista começou na pintura, mas se destacou nas intervenções urbanas. As suas obras se utilizam no espaço público para chamar atenção para questões ambientais e cotidiano nas metrópoles, sempre com o objetivo de ampliar a presença da arte na sociedade e aproximá-la da vida das pessoas. Além de fazer a população, o cidadão comum e as pessoas a verem a realidade de uma forma diferente do seu próprio cotidiano. A obra tem a mesma dinâmica da sociedade. Não é uma exposição que fica para sempre. Isso é algo muito comum e muito marcante em suas obras. A cidade é como se fosse um laboratório de pesquisa para a prática de experiências artísticas. O conjunto de trabalho de Suru é uma crítica conceitual que desperta a consciência e o olhar para uma nova estética e entendimento das artes visuais. Eduardo Suru enxergou o espaço público como uma tela branca, que poderia ser ocupada pelas mais diferentes linguagens da área prática. Ele acreditava que o artista que vive de arte precisava romper as fronteiras. Desse modo, realizou diversas intervenções, como a obra Acampamento dos Anjos, realizada em um hospital em São Paulo, em 2004. Essa obra gerou bastante repercussões. Entre eles, a Argentina, França, Cuba, Suíça, Holanda e Alemanha. Artista independente, Suru trabalha em seu ateliê em São Paulo, no Jardim Europa. Faz palestras no Brasil e no exterior, para compartilhar sua forma singular de ver o mundo e transformar a realidade por meio das intervenções urbanas. Suru promove palestras para instituições culturais, faculdades e escolas, fóruns de pensamento e empresas interessadas no seu trabalho. É idealizador e proprietário da Ataque Intervenções Urbanas, uma empresa especializada na concepção e produção de projetos especiais no espaço público, que presta suporte para suas intervenções artísticas. Assim, acredita ter conseguido trazer a arte, que era consumida majoritariamente por uma camada elitista da sociedade, e tê-la aproximado do cotidiano das pessoas comuns. Agora vamos assistir a alguns pedaços de entrevistas que nós separamos para complementar a nossa pauta. Você tem um mercado pequeno, um mercado extremamente elitista, que é dominado por poucos agentes, os galeristas, os curadores. A gente está vivendo a era dos curadores, em que eles comandam o espetáculo junto com os galeristas. E a minha urgência sempre foi muito maior do que isso. E talvez essa seja uma das melhores respostas que eu possa dar, o porquê que eu fui deixando o processo de pintura e fui tendo interesse em usar a cidade como plataforma de trabalho, porque você precisa ser uma pessoa extremamente paciente e encarar de frente a solidão da pintura. A não ser que você seja um Jeff Koons, que você tem uma super estrutura de assistentes que pintam as suas ideias, o que eu acho incrível. Sou muito a favor disso, aliás, de artistas que conseguem utilizar o seu lado empreendedor e ampliar a sua capacidade conceitual dessa forma. Eu tomei uma decisão que seria pôr em prática esse lado empreendedor e começar a sair efetivamente do ateliê para criar um discurso de arte para pessoas que não eram do circuito.
Você tem que ter algumas estratégias para que seu trabalho seja bem sucedido e para que ele apareça, para que ele aconteça para o sistema, porque senão o sistema passa por cima, que nem um trator. E foi pensando dessa forma que talvez eu tenha criado a minha melhor obra até hoje, que é uma empresa, que se chama ATAC Intervenções Urbanas. A ATAC é a primeira empresa de intervenções urbanas no Brasil. E a ATAC põe a mão na massa, a ATAC vai a campo, a ATAC negocia, a ATAC tem um embate direto com os artistas, com os órgãos públicos. Então isso me dá uma possibilidade de fazer um bom equilíbrio de contas aqui dentro. Se eu resolvo invadir o Congresso, eu pego um pouco de recursos de uma ação como essa e coloco numa ação autoral. Isso foi só um pouquinho do quanto esse artista é. Se você sentiu interesse em conhecer mais, basta acessar o site www.eduardosururo.com.br. Com certeza não vai se arrepender. E é com isso, fiquem agora com as meninas da literatura, trazendo uma pauta maravilhosa para vocês. É com você, Gabriele. Uma ótima tarde. Pauta 12, literatura. Obrigado, Diogo. Boa tarde a todos. Para finalizar com chave de ouro o nosso TM News de hoje, vamos falar sobre uma das escritoras mais importantes do nosso país, Carolina Maria de Jesus. Sua história de vida é repleta de luta, superação e sofrimento. Tratava-se de uma mulher negra e favelada no Brasil, no século XX, e muitas de suas obras têm como cenário a nossa São Paulo. Quem foi Carolina? Negra, catadora de papel e favelada. Carolina Maria de Jesus foi uma autora improvável. Nasceu dia 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural. Filha de pais analfabetos. Foi maltratada durante a infância, mas aos 7 anos frequentou a escola. Em pouco tempo aprendeu a ler e escrever e desenvolveu o gosto pela leitura. Aos 33 anos, desempregada e grávida, mudou-se para a favela do Canindé, na zona norte da capital paulista. Trabalhava como catadora de papel e nas horas vagas registrava o cotidiano da favela em cadernos que encontrava no material que recolhia. A escritora nunca quis casar e teve 3 filhos, cada um de um relacionamento diferente. Eu vou falar um pouquinho da descoberta. A escritora ela foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas na década de 1950, na praça vizinha à comunidade. Dantas de imediato se interessou pelo fenômeno que tinha nas mãos e se comprometeu em reunir e divulgar o material. Obras. Quarto de Despejo. Tornou-se um best-seller, ultrapassando a venda de 10 mil exemplares em uma semana, tendo 8 edições no ano do seu lançamento. Foi traduzido para 16 idiomas, publicado em 46 países. Vou falar um pouquinho das obras da Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo. Tornou-se um best-seller, ultrapassando a venda de 10 mil exemplares em uma semana, tendo 8 edições no ano de seu lançamento. Foi traduzido para 16 idiomas, publicado em 46 países. Eu iria falar um pouco das obras. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada. Pedaços da Fome. Provérbios, Diário de Bitita. Meu Estranho Diário. Antologia Pessoal e Onde Estás, Felicidade. Agora eu vou falar um pouco da sua importância na literatura e falecimento. Carolina Maria de Jesus mostrou ao Brasil que a literatura é para todos. Com sua pouca escolaridade, mas amplo repertório de conhecimento, a autora escreveu uma obra de impacto social frente às denúncias de marginalização, racismo, violências físicas e simbólicas, aplicadas contra a população pobre no Brasil. Carolina Maria de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, no dia 13 de fevereiro de 1977. Foi vítima de uma crise de insuficiência respiratória, devido à asma, doença que carregava desde seu nascimento, que apesar de realizar tratamento, havia se agravado. Bom, para conhecerem um pouco da sua escrita, separamos alguns trechos do seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Li um pouco, não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro.
O livro é a melhor invenção do homem. Vamos com você, Giovanni. Li um pouco, não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. E para finalizar, vamos com você, Giovanni. Obrigado, meninas, por esses trechos tão potentes e tão poéticos dessa autora maravilhosa. O nosso ITM News vai acabando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas pautas e que tenham aprendido tanto quanto nós. Todos nós agradecemos imensamente a toda a equipe do Instituto TecMail e da Zurich Foundation que nos deu essa oportunidade incrível de vivenciar a nossa cidade de São Paulo através do nosso sarau. E é claro, a todos os professores que nos orientam e sempre fazem nosso mundo se expandir. Em nome de todos os alunos e da professora Marcela, foi um prazer estar com vocês hoje. Nos vemos em breve, ocupando a cidade e construindo nossa própria história. Tenham todos uma excelente tarde.